bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. Hoje o tema da aula é extinção das árvores brasileiras. Isso. Assim como os animais, as árvores brasileiras também estão desaparecendo, estão morrendo. Sim, e nós vimos nas aulas passadas o quão é importante as árvores em nossa vida. Se nós não protegermos as árvores, lembra nós, ó, já era. Então a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a extinção das árvores brasileiras. É muito triste falar sobre isso, mas temos que falar sim, porque as árvores estão desaparecendo. Tá? Assim como tem um livro vermelho para os animais, existe um livro vermelho também para as árvores. Isso. O tio vai falar um pouquinho de algumas espécies de árvores que estão desaparecendo. Quando o tio fala a palavra extinção, é que elas estão desaparecendo. Se não fizermos algo, nós não vamos ter mais árvores em nossas vidas. Combinado? Vamos lá ver quais árvores que estão desaparecendo? Ah lá. Antes de começar a falar um pouquinho sobre quais árvores que estão desaparecendo, alguns motivos por que a árvore é importante. Primeiro motivo, ciclo da água. Lembra? Para ter chuva, precisa ter árvore. É ela que regula o ciclo da água. Lembra que na aula a gente falou, aula passada, nós falamos que a árvore também transpira. Então, esse vapor que ela solta se transforma em nuvens. Então, a árvore ajuda no ciclo da água. A árvore, na aula passada, a gente viu que ela protege o solo. Ela é amiga do solo, da terra. Então, ela protege o solo. Outra coisa importante, ela mantém um ar, um clima agradável. Se não tivesse árvores, seria seco, um deserto. Outra coisa importante, ela protege, é abrigo para os animais. Ela fornece alimento para os animais, ela fornece alimento para nós. Além disso, ela evita a poluição sonora. Lugar que tem bastante árvore, tem muito barulho, ela evita esses barulhos. Né? Então, algumas coisas que o tio falou que a árvore é importante. Combinado? Então, nós temos que respeitar as árvores, senão não vai ter mais. Olha lá, nós temos um livro vermelho que fala das espécies de árvores que estão desaparecendo. Assim como os animais também têm um livro vermelho, ou seja, um livro que tem as espécies de animais que estão sumindo, nós temos um livro vermelho do Brasil, onde as árvores estão desaparecendo. Isso é triste a gente ouvir, porque árvores que moram aqui no Brasil, que você viu um dia, talvez aqui pra frente, você não vai ver mais. É triste ouvir isso. Então a gente vai ver algumas espécies de árvores. O tio não colocou todas, tem bastante, mas eu coloquei algumas que é interessante. E a gente vai falar um pouquinho de cada árvore, um pouquinho das curiosidades de por que ela está desaparecendo. A primeira árvore que eu vou falar para vocês é a araucária do Paraná, ou chamado de pinheiro do Paraná. Ela vive bastante na região do Paraná. Isso. A árvore é estranha porque os galhos são todos para cima. Isso, vão todos para cima. Ela tem uma fruta, um fruto chamado pinhão. O pinhão serve de comida para seres humanos e para os animais. Alguns animais em especial adoram comer. A gralha, caça, a gralha azul. Se o pinhão acabar, se a araucária acabar, não temos esses animais. Um animal que é interessante que eu trago aqui para vocês é a cutia. A cutia come bastante o pinhão, só que ela ajuda a dispersar a semente. Ela faz que nem um esquilo, ela come um pedacinho, cava, enterra, vai comer mais tarde, só que ela não lembra, e aí então ela dispersa bastante sementes. Tá? Como eu falei para vocês, ela está sumindo, desaparecendo, porque o homem tem cortado bastante as árvores. A madeira da araucária vale muito dinheiro. E quando vale muito dinheiro, é preferível ela cortada do que em pé. Você acredita nisso? Outra espécie de árvore que é interessante é a gabiroba. A gabiroba. A gabiroba dá uns frutinhos, laranjas, né, pequenininhos, tinha lá no balneário. Eu lembro, nossa, tinha muita gabiroba. Hoje já não tem mais. Existem duas espécies de gabirobas, a gabiroba da mata e a gabiroba do cerrado. A do cerrado, né, ela é pequenininha, são arbustos. A da mata é um pouco maior. Alguns animais adoram comer. O lagarto teiu adora comer, o sanhaço adora comer e o macaco muriqui. Além de nós, seres humanos também, que adoramos comer essa frutinha. Só que essa frutinha tem valor econômico, vale bastante dinheiro. Ou seja,
A casca dela eu faço chá, com a casca dela eu faço remédios, com a fruta dela eu faço suco, eu faço sorvetes, com a casca dela, com o tronco dela eu faço instrumentos musicais como o violão. Só que a gente não plantou, a gente só utilizou o que a árvore tinha e não plantou mais nada. Por isso ela vem desaparecendo. É uma das árvores também que está em extinção. Outra árvore que é interessante, que a gente vê pouco, é o ipê branco. O ipê branco, ele é bonito, florada. Você tem que ver rapidamente essas florzinhas, porque demoram de 3 a 4 dias, ela já perde as flores. Tá? Ela atrai bastante abelhas e os beija-flores, que são polinizadores. Elas são muito plantadas em jardins, né, nos parques e na cidade. É bom para a arborização urbana. Tá? Só que tem um problema, o pessoal reclama que a folhinha dela, quando cai, faz muita sujeira. E quando faz muita sujeira, a solução que eles encontram é cortar a árvore, que nem vocês estão vendo aí. A semente também é uma semente que voa, difícil de pegar ela. Então tem que ficar de olho quando tiver a semente, recatar ela. Então é uma semente que pode voar e perdemos as sementes. E as pessoas também não plantaram mais o ipê. Então é uma árvore também que está em extinção. Outra árvore também que está em extinção é a grumichama. Lá no Parque Ecológico nós temos 2 pés de grumichama. Ela lembra muito uma jabuticaba. Tá? Atrai muitos passarinhos, né? Os passarinhos adoram comer. Com ela, com o fruto dela se faz suco, geleias e também se faz xarope. Vocês acreditam? Com essa árvore nós conseguimos fazer xarope. Como a lenha dela, a madeira vale muito dinheiro, então ela é levada para as marcenarias. Então as pessoas não plantaram mais. Só utilizaram a árvore e não esqueceram de plantá-las. Então ela também está em extinção. Outra árvore que eu falo para vocês é o pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira muito famosa. Ficou muito famosa na época do Brasil, quando o Brasil foi descoberto. As sementes dela são sementes vermelhinhas. A florzinha é amarela. A madeira dela é tão boa que serve para fazer instrumentos musicais. Principalmente os violinos, que é difícil, não é qualquer madeira que se faz violinos. Tá? Quando o Brasil foi descoberto, tinha muito pau-brasil. Aí os portugueses cortaram quase todas as árvores de pau-brasil do Brasil. E isso, levaram tudo para longe. Além da madeira valer muito dinheiro, ela solta uma resina, é uma cor vermelhada. E aí eles utilizaram essa tinta também. Hoje é difícil você encontrar uma árvore de pau-brasil, ainda mais as sementes. Então são espécies que também estão desaparecendo. Outra árvore que eu trago para vocês aqui é o jequitibá branco. É uma árvore que pode chegar até 50 metros de altura, é muito alta. O problema é que as sementes dela ficam lá em cima. E quando soltam, elas dispersam. E é difícil a gente catar as sementes, por isso é difícil a gente plantar. A madeira dela vale muito dinheiro. Isso, muito dinheiro. Como vale muito dinheiro, você consegue fazer móveis, você consegue fazer o carvão, aquele carvão de churrasco, você consegue fazer. Então, como as sementes ficam lá no alto, muito difícil de pegar sementes para a gente plantar, para você conseguir pegar as sementes, tem que escalar uma árvore de 50 metros. É muito difícil de pegar então essa árvore. Então essa árvore foi desaparecendo, não existe, existem poucas. Então quando você encontra uma semente de jequitibá, você tem que guardar e plantar ela, porque é difícil de encontrar. Também está na lista, está no livro vermelho de extinção. Outra árvore que eu trago para vocês é o cedro vermelho. Essa é uma árvore grande, tem um tronco enorme. O seu tronco vale muito dinheiro, é utilizado na construção de navios, na construção de móveis de madeira e também do nosso violino. Então não é qualquer espécie de madeira que é feito o violino. Então são árvores que atraem porque vale muito. Tá? É uma árvore também que as sementes ficam lá no alto. E quando solta o fruto das sementes, são sementes que voam, sementes aladas. E aí fica difícil a gente colher semente para plantar. Então a gente não plantou mais, porque é difícil de colher semente e a gente só destruiu, a gente não cuidou. Então são árvores também que estão lá no livro vermelho e que estão desaparecendo. Tem lá no Parque Ecológico, tá? O tio está cuidando. Todas essas árvores existem proteção. Sim, tem a polícia ambiental. A polícia ambiental, ela protege as árvores, né? Porque existem leis que se a pessoa cortar uma árvore, ela tem que pagar uma multa, que é bem cara. E ainda, dependendo da espécie, a quantidade de árvores que ele cortar, ele pode ser preso. Então existe lei que protege as árvores.
Mas as pessoas preferem muito mais cortar do que proteger. E a gente viu nas aulas passadas o quanto é importante uma árvore na sua vida. Será que não aprenderam? Para pensar. Hoje o pensamento é: a árvore é minha amiga. Não posso acabar com ela. Nós dependemos dela. Ela faz muitas coisas para nós de graça. E a gente não faz nada para ela. Pensa nisso. Que ela fornece muita coisa para você e você não fornece quase nada para ela. A partir de hoje você vai mudar. Você vai cuidar da sua árvore. Na atividade de hoje, vocês lembram as árvores que eu falei? Urumichame, Gabiroba, Jequitibá, Ipê branco. Escolhe uma dessas árvores que eu falei. E fala pro tio, escreve, olha, ou fala num vídeo. A árvore que eu gosto muito e que é difícil de encontrar é o ipê branco. Tá? A minha árvore que eu escolhi é o ipê branco. Então você vai escrever ou mandar um videozinho e falar, tio, a árvore que eu gosto é o cedro, a árvore que o tio gosta é o ipê branco. Combinado? A atividade de hoje é escolher uma árvore que o tio falou e desenhar ou escrever e falar, eu gosto dessa árvore, tio. Ou eu tenho essa árvore. Combinado? No dia 22 de setembro é o dia de defesa da fauna. Do dia 21 foi o aniversário da árvore e no dia 22, defesa da fauna. Então é o dia de proteção dos animais. E eles estão precisando bastante da nossa proteção. Combinado? Um beijo do tio Adriano e essa foi a aula de extinção das árvores brasileiras. Fui!